Você sabe o que é a NBR 14153? É uma norma que define parâmetros de proteção para máquinas e equipamentos. A NBR 14153, que foi atualizada pela última vez em 2013, define a segurança em máquinas e equipamentos, partes de sistema de comando relacionados à segurança e princípios gerais do projeto. Definem 5 categorias para o sistema de segurança a serem projetados. Para identificar a correta categoria de um sistema de segurança, é necessário utilizar o seguinte esquema: S. Severidade do ferimento. S1. Ferimento leve, normalmente reversível. S2. Ferimento sério, normalmente irreversível, incluindo morte. F. Frequência e ou tempo de exposição ao perigo. F1. Raro e relativamente frequente e ou baixo de tempo de exposição. F2. Frequente até contínuo e ou tempo de exposição longo. P. Possibilidade de evitar o perigo. P1. Possível sob condições específicas. P2. Quase nunca possível. As seleções das possíveis categorias são, veja a imagem a seguir: categorias preferenciais para pontos de referência, medidas que podem ser superdimensionadas para risco relevante, categorias possíveis que requerem medidas adicionais. Referente à severidade do ferimento, S1 e SE. Na estimativa do risco proveniente de um defeito na parte relacionada à segurança de um sistema de comando, apenas ferimentos leves, normalmente irreversível, e ferimentos sérios, normalmente irreversíveis, incluindo a morte, são considerados. Para tomar uma decisão, as consequências usuais de acidentes e processos normais de cura devem ser levados em consideração na determinação de S1 e S2. Por exemplo, contusões e ou lacerações sem complicações devem ser classificadas com S1, enquanto que a amputação ou morte deve ser classificada com S2. B. A frequência e ou tempo de exposição ao perigo, F1 e F2. Um período que também geralmente válido para a escolha do parâmetro F1 e F2 não pode ser especificado. Entretanto, a seguinte explicação pode ajudar a tomar a decisão correta. Em caso de dúvida, F2 deve ser selecionado se a pessoa estiver frequentemente ou continuamente exposta ao perigo. É irrelevante se a mesma pessoa ou pessoas diferentes estiverem expostas no perigo em sucessivas ocasiões, como, por exemplo, para a utilização de elevadores. O período de exposição deve ser avaliado com base no valor médio observado. Se for necessário, acessar regularmente as ferramentas de máquina durante sua operação cíclica para alimentação e movimentação de peças, F2 deve ser selecionado. Se o acesso somente for necessário de tempo em tempo, pode ser selecionado F1. Possibilidade de evitar o perigo. P1 e P2 quando um perigo aparece. É importante saber que ele pode ser reconhecido e quando pode ser evitado. Antes de elevar um acidente, por exemplo, uma importante consideração é se o perigo pode ser diretamente identificado ou por suas características físicas ou por meios técnicos. Por exemplo, indicadores. Outro aspecto importante que ele influencia na seleção do parâmetro P inclui, por exemplo, a operação com ou sem supervisão. Operação por especialistas ou por não profissionais, velocidade com que o perigo aparece, por exemplo, rapidamente ou lentamente. Possibilidade de se evitar o perigo, por exemplo, por fuga ou por intervenção de terceiros. Experiências práticas de segurança relativas ao processo. Quando uma situação de perigo ocorre,
P1 deve apenas ser selecionado se houver uma chance real de evitar um acidente ou reduzir significativamente o seu efeito. P2 deve ser selecionado se praticamente não houver chances de evitar o perigo.